fui me aprofundar na sola scriptura e percebi que não tinha base bíblica. Fui por 17 anos protestante de uma grande denominação, mas foi apenas com 13 anos quando me batizei que me engajei na igreja que frequentava. Fui por 17 anos protestante de uma grande denominação, mas foi apenas com 13 anos quando me batizei que me engajei na igreja que frequentava. Entrei no grupo de jovens, no coral da igreja e na orquestra de sopro. Adorava de uma certa forma a receptividade de meus colegas de congregação, de poder ser lembrado por alguém. No entanto, 3 dias antes do meu aniversário de 16 anos, um pastor veio de outra igreja para pregar e colocou um ponto de interrogação: irmãos, será que as igrejas atuais são verdadeiramente as mesmas da igreja primitiva? Fiquei com essa pergunta em minha cabeça e então comecei a pesquisar sobre o assunto, e sabe Deus como, parei em Martinho Lutero. Quando li um livro chamado Heróis da Fé de Orlando Boyer, vi que Martinho Lutero havia sido um mártir da igreja e que a igreja católica era a bruxa má da história, com sua Inquisição que matou 20 milhões de cristãos. Lógico que isso era puro marketing dos protestantes, na verdade a Inquisição não matou ninguém. Enfim, comecei uma paixão cega a esse Lutero, de tal maneira que ignorei os escritos que falavam contra ele e suas ideias heréticas. No entanto, tudo mudou no dia 11 de fevereiro de 2013. Sem dúvida, a renúncia do Papa Emérito Bento XVI chocou o mundo, e de uma certa forma, eu estava naquele grupo do ele renunciou. Tá, e eu com isso? Mas não segui o exemplo do grupo que pertencia e comecei a pesquisar sobre a história da Igreja Católica, e eis que nessas andanças pela internet, encontrei o blog do André Brandalize e comecei a ler vários artigos, bem como do Padre Paulo Ricardo e também do grupo do Facebook Escolástica da Depressão, que por incrível que pareça de início não sabia que o grupo era católico, mas de várias pessoas que debatiam religião, mas enfim. Comecei a conhecer o que era realmente a Igreja Católica. Sabe como eu via a Igreja? Via como um bando de pessoas que iam para queimar incenso e adorar imagens imóveis e que acreditavam que eles eram deuses. Verdadeiramente, nunca havia entrado e mais estranhamente, quem fala essas coisas da Santa Igreja, nunca pisaram dentro de uma. Mas vi que é uma igreja que tem tradições ininterruptas há mais de 2000 anos, que mesmo passando pelas maiores tribulações se mantém firme, com uma sucessão desde o apóstolo São Pedro, que recebeu do próprio Cristo, a chefia da Santa Igreja. Eu ainda, nessa época estava adquirindo experiência, queria ter certeza que estava certo de minhas conclusões, e os exemplos em minha volta não me ajudavam. Nessa época meus pais haviam se separado, minha mãe havia ido morar em outro estado e eu perguntava a Deus, será que estou no caminho errado? No dia seguinte de ter ficado nessa incógnita, fui consultar uma professora de escola dominical que havia ficado 30 anos na igreja presbiteriana. Quando a questionei se a sola scriptura teria algum baseamento bíblico, ela me interrompeu com a pergunta: está questionando um dos pontos principais de nossa fé. Eis que fiz algo que não costumava fazer, ficar gago. Retomei a pergunta e ela me respondeu: isso não precisa estar escrito na Bíblia, é uma tradição que vem dos tempos da Reforma Protestante, e saí de lá com mais dúvidas que entrei. Como as tradições apostólicas da Igreja Católica não podem ser aceitas, mas a tradição ditada por um homem que se rebelou contra a própria ordem, pode ser. E eis que o ano de 2014 começava com novidades na minha casa. Minha irmã havia decidido ingressar na Igreja Católica. Como queria ter tido a coragem que ela teve. Parte do processo de conversão partiu de meu pai, que é um daqueles católicos desligados, pelo menos foi o que minha catequista notou, risos, e a outra parte de meus estudos loucos sobre a Santa Igreja. O dia que ganhei um pontapé nos fundilhos,
Foi em 9 de novembro de 2014, segundo dia de provas do Enem, mas antes de ir ao exame acompanhei um dos momentos mais sublimes de minha vida, ver minha irmã receber os 3 sacramentos. Havia relutado em ir à cerimônia, com a desculpa que teria que fazer o exame à tarde, mas de última hora decidi ir. Não me arrependo da escolha que fiz. Acompanhar o batismo foi sublime, mas sublime foi o pároco que a cada momento da celebração explicava o significado dos sacramentos que seriam impostos: batismo, Eucaristia e Crisma. Acompanhei a celebração com os olhos fixados no altar. Resumindo, ao final da celebração fui até a sacristia e falei com Padre Antônio, onde contei toda a minha vida a ele e confessei que nunca tinha visto uma celebração tão sincera como aquela e que a partir daquele momento queria me tornar católico, e ele me disse algo que até hoje não sai de minha cabeça: ser um católico meia boca todo mundo consegue ser, mas um bom católico tem que seguir uma boa caminhada, mas não espere mar de rosas. Você vai enfrentar muitas tempestades. Ele nunca esteve tão certo. Perdi pessoas que um dia me chamaram de amigo, pessoas que passei 17 anos de minha vida ao lado e que apenas ao pronunciar as palavras me converti ao catolicismo deram as costas e me trataram como um desconhecido. Mas como dizem, quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Ganhei muitas pessoas que estão me auxiliando em minha caminhada, e principalmente uma mãe, que acolhe a todos com amor. Acho que a frase de G.K. Chesterton resume toda a minha conversão: uma coisa morta pode seguir a correnteza, mas somente uma coisa viva pode contrariá-la. Atualmente estou terminando meu catecumenato e em novembro estarei recebendo os 3 sacramentos, e já em seguida irei fazer discernimento sacerdotal. Deus queira que esse sentimento que pulsa em mim seja mais do que verdadeiro. Para finalizar meu testemunho, deixo um recado aos jovens católicos: muitas das vezes temos amigos protestantes virtuais, ou presenciais, e muitas das vezes não conversamos com eles. Digo que o que faltava para mim ter me convertido antes era simplesmente a falta de um amigo católico. Então converse com seu amigo, não deixe que outra pessoa tenha a oportunidade de falar com ele. Portanto, deixo a frase de São João Paulo II: os jovens estão chamados a serem os protagonistas dos novos tempos. Tenho plena confiança neles e estou certo de que têm a vontade de não defraudar nem a Deus, nem a Igreja, nem a sociedade da que provém. Queria agradecer ao André Brandalize, que mantém 2 blogs, Projeções de Fé e André Brandalize, que ele continue em seu bom caminho fazendo com que mais jovens se convertam apenas por meio de seus textos. Ao Padre Paulo Ricardo pela sua cruzada em nome da verdade. E aos meus amigos da Escolástica da Depressão que me ajudaram na caminhada até aqui. Espero que meu simples testemunho de fé dê mais coragem para vocês prosseguirem em seu caminho. Que Cristo e Nossa Mãe a Virgem Maria nos proteja. Amém. Lucas 19 anos. Fonte: http://baixadacatólica.blogspot.com.br/2015/11/lindo-testemunho de conversal -es.html. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. O cristão sem formação de hoje, será o agnóstico ateu ou protestante de amanhã. Estais sempre prontos a responder para vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança. 1 Pedro 3,15. Ama a verdade, mostra-te como és, sem fingimento, sem receios. Se a verdade te custa a perseguição, aceita-a; se te custa o tormento, suporta-o. E se, pela verdade, tiveres que sacrificar-te a ti mesmo e a tua vida, sê forte no sacrifício. São José Moscati. O bom protestante torna-se católico e o mau católico torna-se protestante. Santo Agostinho,
fora da igreja existe milagres, fora da igreja existe amor, fora da igreja existe bênção, fora da igreja existe bondade, mas fora da igreja católica não existe salvação. O estudioso protestante torna-se católico e o ignorante e preguiçoso católico se torna protestante. Católico formado e informado é um católico preparado. Católico que não estuda vira protestante, protestante que estuda realmente vira católico. Católicos mal instruídos viram protestantes. Protestantes bem instruídos viram católicos. Fato. Tenho dito, aquele que tem compromisso com a verdade torna-se católico ou permanece católico. Aquele que tem compromisso com o próprio ego, tenta refutar o irrefutável. Contra fatos não há argumentos. Mas contra a fé não há fatos. Ora, se num universo absoluto a verdade é única, logo, aquele que está em comunhão com a verdade, também está em comunhão com Cristo. Atacar é para os ignorantes, reconhecer, é para quem quer saber a verdade. Nada pode mudar a verdade, só se pode buscá-la, reconhecê-la e segui-la. São Maximiliano Kolbe. O pior cego, cristão, é aquele que não quer ver e o pior ignorante, cristão, é aquele que não quer aprender. Levar os homens à verdade é o maior benefício que se pode prestar aos outros, São Tomás de Aquino. Todos vocês devem seguir a liderança do bispo, como Jesus Cristo seguiu a do Pai, seguir o presbitério, sacerdócio, como seguiriam os apóstolos, reverenciar os diáconos como reverenciariam os mandamentos de Deus. Não permitam que ninguém toque na igreja, a não ser o bispo ou alguém enviado por ele. Onde está o bispo, é onde o povo deve estar, assim como onde Jesus Cristo está, igualmente está a Igreja Católica. Sem a autorização do bispo, não é permitido batizar ou organizar um culto, mas tudo que ele aprova é também agradável a Deus. Se agirem assim, tudo o que fizerem será isento de perigo e válido. Santo Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João, ano 107 AD, carta aos cristãos de Esmirna. Devemos amar a verdade, que é o fundamento irremovível da nossa fé, São Padre Pio. Não se opor ao erro é aprová-lo, e não defender a verdade é suprimi-la, e a nossa negligência em defender a verdade, quando podemos fazê-lo, é tão pecado quanto incentivar o erro. Papa São Félix III. Os inimigos declarados de Deus e da Igreja devem ser difamados tanto quanto se possa, desde que não se falte à verdade, sendo obra de caridade gritar eis o lobo quando está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde seja encontrado. São Francisco de Sales. A verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Santo Agostinho de Hipona. Dizia Marcos Moreira Lassance Pimenta, ao ignorante, basta uma mentira bem contada para que a tenha como verdade. E ao sábio, não há mentira que o impeça de buscar a verdade. O verdadeiro amor está baseado na verdade, quando se tira a verdade, isso não é amor, é sentimentalismo. Papa Bento XVI. Não existe santidade sem amor. E não pode existir amor sem a verdade. Ora, assim como só se pode dar a saúde combatendo a doença, também só se pode defender e ensinar a verdade, condenando o erro oposto a ela. Papa Bento XVI. Só na verdade é que o amor refulge e pode ser autenticamente vivida. A verdade é a luz que dá sentido e valor ao amor. Esta luz é simultaneamente a luz da razão e a da fé, através das quais a inteligência chega à verdade natural e sobrenatural do amor, identifica o seu significado de doação, acolhimento e comunhão. Sem verdade, o amor cai no sentimentalismo. O amor torna-se um invólucro vazio, que se pode encher arbitrariamente. É o risco fatal do amor numa cultura sem verdade, acaba prisioneiro das emoções e opiniões contingentes,
dos indivíduos, uma palavra abusada e adulterada chegando a significar o oposto do que é realmente. A verdade liberta o amor dos estrangulamentos do emotivismo, que a despoja de conteúdos relacionais e sociais, e do fideísmo, que a priva de amplitude humana e universal. Na verdade, o amor reflete a dimensão simultaneamente pessoal e pública da fé no Deus bíblico, que é conjuntamente agape e logos, caridade e verdade, amor e palavra. Bento XVI, Queritas in Veritate, N03. Santo Agostinho. Concluímos: amai muito a inteligência e a compreensão da verdade. Pois é necessário bem compreender para crer verdadeiramente. Por melhor que seja a sua intenção, se você comprar uma joia falsa, você estará no prejuízo. E em se tratando da salvação, já pensou que prejuízo? Contra fatos históricos, arqueológicos, documentais e lógicos NaO é possível existir argumentos. E ponto final. Retirado do blog Católicos na Bíblia. http://www.catolicosnabiblia.com.br/fui-me aprofundar na sola scriptura e percebi que now tinha base bíblica. E transformado em audiobook por católico formado e informado é católico preparado.